O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que completa 25 anos no dia 13 de julho, e também o projeto Ciranda Cirandinha, que tem o objetivo de mostrar novos caminhos para crianças abrigadas em instituições de acolhimento, são os principais destaques do Brasil Justiça desta semana. Para falar sobre esses assuntos, eu recebo a juíza do Tribunal de Justiça de Goiás, Flávia Zusa. Magistrada há 10 anos, já atuou no Juizado da Infância e Juventude de Lusiânia, que fica em Goiás. Atualmente, trabalha na Primeira Vara Civil e de Fazenda Estadual de Lusiânia. Doutora Flávia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa DMB O Brasil Justiça. Eu que agradeço o convite do programa e é uma oportunidade muito especial de estabelecer um canal de comunicação do juiz com a população, com a sociedade. Agradeço imensamente. Doutora Flávia, a senhora está na carreira da magistratura há 10 anos e parte do seu trabalho envolve a temática da infância e da juventude. Como tem sido essa experiência? Realmente, eu estou completando este ano 10 anos de magistratura e a experiência é muito valorosa. Eu sou de uma geração de juízes, né, que já ingressou na magistratura com a vigência da Constituição Republicana de 1988 e com o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Esse arcabouço jurídico, essa legislação, ela foi implantada em nosso país no momento de redemocratização do nosso país. Portanto, essa legislação enxergou, no momento do nosso país, a necessidade de implantar direitos e garantias fundamentais. Não é diferente em estabelecer perante crianças e adolescentes quais são os seus direitos e suas garantias. É óbvio que isso representa um grande avanço, né, no aspecto jurídico, mas também para todos os magistrados do Brasil, nós vivenciamos diversas dificuldades de implementar todos esses direitos e garantias. Nessa caminhada com o ECA, quais são os pontos que a senhora considera os mais importantes? Olha, eu teria imensos pontos positivos para estar destacando, porque a legislação, ela não ela é suficiente, do meu ponto de vista. Mas eu vou destacar aqui a questão da adoção. Na nossa legislação atual, e eu me refiro ao ECA, a adoção, ela foi vista como ponto de partida, não para resolver um problema social, mas ela foi vista como o reconhecimento do direito da criança e do adolescente em ter uma família. A família é uma estrutura da sociedade muito importante. Portanto, a adoção, ela está inserida como, primeiro, um direito da criança e do adolescente e, posteriormente, como uma forma legal, porque ela só pode ser feita através do Poder Judiciário, da Justiça, de que um filho seja inserido dentro de uma família e, ao mesmo ponto, a família receber uma criança ou adolescente como filho. A senhora disse que o ECA determinou bem o Instituto da Adoção. Segundo o Cadastro Nacional da Adoção, mais de 5 mil jovens e crianças estão aptas à adoção. Explica pra gente quem pode adotar. Realmente, nós temos hoje um cadastro nacional em que estão cadastradas todas as crianças e adolescentes que estão aptas a serem adotadas. Portanto, todas essas pessoas passaram por uma análise do Poder Judiciário e existe uma decisão judicial que garante a possibilidade delas serem inseridas dentro de uma família. Essa situação de poder adotar, ela é analisada dentro de processo judicial por todos os juízes brasileiros que têm essa atribuição. Pela lei, as regras são bem claras e objetivas. A adoção, ela só é permitida quando é do interesse, quando favorece a criança e o adolescente. Essa é a regra de ouro. Depois delas, existem parâmetros objetivos a serem observados. Primeiro, tem que ser maior de 18 anos para adotar, porque a lei exige uma responsabilidade sobre uma criança e um adolescente. Deve haver uma diferença de idade de pelo menos 16 anos entre o adotante e o adotado, justamente para que haja uma maturidade na educação e na responsabilidade dessa criança. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos, porque a lei exige que existe um vínculo de paternidade ou de maternidade para essa criança
e adolescente, portanto, não é permitido para que não haja uma confusão entre os papéis de irmãos, né, e avós. Outras regras são levadas em consideração de aptidão para ser um pai ou uma mãe de uma criança. Hoje nós sabemos que existem diversos modelos de família no Brasil. E não é a condição social ou a sua opção sexual que determina se ele pode ou não pode ser um bom pai ou uma boa mãe. Na verdade, nós temos uma equipe multidisciplinar que sempre trabalha ao lado do juiz, com psicólogos, com assistentes sociais, que fazem inclusive visitas a essas famílias e dentro de um processo de habilitação dos casais interessados, vai dizer ao juiz, através de parecer técnico, se aquelas pessoas estão habilitadas ou não para adotar. Findado esse processo, existe uma lista de todas as pessoas interessadas, sejam elas solteiras, casadas, mas que se enquadram dentro da possibilidade de aptidão para ser um adotante. E aí, essa lista ela é observada de acordo com o perfil que elas querem de um filho. Então, não significa que ele vai poder escolher aquela criança, muitas vezes apontar qual é a criança que quer ser adotada. Na verdade, o perfil ele é analisado e no cruzamento de perfil de adotante e de adotado é que nós chegamos a esse encontro da adoção entre o adotante e o adotado. Então, a prioridade da adoção do ECA visa o melhor interesse da criança e do adolescente? Como isso funciona na prática? Exatamente. Como eu disse, a regra de ouro é essa. Muitas vezes as pessoas se apresentam como as mais qualificadas para adotar, mas nós vamos avaliar na prática se realmente aquela pessoa não quer preencher um vazio seu, uma solidão, às vezes um casamento em crise. Tudo isso é avaliado por um corpo técnico que trabalha junto com o juiz para verificar se a razão da adoção é um ato de amor, para realmente reconhecer um filho, porque essa é uma decisão definitiva na vida das pessoas. E uma vez adotado, o filho é como se fosse filho natural. Ele não tem distinção nenhuma com relação a uma criança que é gerada. Então, a decisão de adotar é assumir como filho aquele filho que foi gerado por outra pessoa. E muitas vezes as pessoas imaginam uma situação e quando se deparam com os questionamentos, com as visitas da equipe técnica, são surpreendidas. Vou citar aqui, por exemplo, as pessoas muitas vezes não se sentem preparadas para aquele encontro, que é um encontro físico, emocional, muitas vezes, e de alma entre duas pessoas, e muitas vezes se dá dentro de um abrigo, na presença de diversas outras crianças, né? Então, essa questão é acompanhada, né? Seja através do desligamento de uma criança que está num abrigo, ou até mesmo do desligamento de uma criança que está numa família a ser adotada por outra. Muitas vezes a criança não está num abrigo, né? Ela está numa família substituta, numa família, num caráter também provisório. Então, é uma questão delicada. O desligamento ele tem que ser gradativo, né? E muitas vezes permeado por um estágio de convivência, porque a adoção, uma vez efetivada pela justiça, ela é irrevogável. Todas as crianças abrigadas são abandonadas? Não necessariamente, Renata. Eu vou citar aqui a minha experiência de Lusiânia. Lusiânia é uma cidade que está situada no entorno do Distrito Federal. É uma região aqui bem próxima da capital federal, Brasília, né? Uma cidade que está a 50 quilômetros, mas tem diversos problemas sociais. A população dessa localidade não tem uma situação econômica financeira muito abastada, em sua maioria, então problemas sociais e de ausências de políticas públicas ou de políticas públicas eficientes causam problemas sociais como uso de drogas, alcoolismo, violência doméstica, e tudo isso reflete na questão da falta de estrutura das famílias e, consequentemente, isso afeta a geração das crianças e adolescentes. Então, mas em abrigos nós temos também crianças órfãs, né? Nós temos outros tipos de situação que
se apresentam ao Poder Judiciário, e o abrigo, geralmente, ela é o último caminho. A criança que está num abrigo é porque ela não teve um outro familiar, né, em condições de recebê-la. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça de Goiás, Flávia Azusa, vai falar sobre o projeto Ciranda Cirandinha, que tem o objetivo de mostrar novos caminhos para crianças abrigadas em instituições de acolhimento. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Estão abertas as inscrições da 7ª edição dos Jogos Nacionais da Magistratura. O evento vai ocorrer entre os dias 29 de abril e 3 de maio de 2015 em João Pessoa e vai contar com 13 modalidades: atletismo, basquete, futevôlei, futsal, natação, pebolim, corrida rústica de 5 e 10 mil metros, sinuca, tênis de mesa, tiro, vôlei de praia, vôlei de quadra e xadrez. São esperados cerca de 700 participantes. Para não ficar de fora, é bom se programar com antecedência. O prazo da inscrição é até o dia 5 de abril. Mais informações no site www.amb.com.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça de Goiás, Flávia Azusa, vai falar sobre o projeto Ciranda Cirandinha, que tem o objetivo de mostrar novos caminhos para crianças abrigadas em instituições de acolhimento. Doutora Flávia, conta pra gente como é que surgiu a ideia do projeto Ciranda Cirandinha. O projeto Ciranda Cirandinha, ele tem o nome até de uma cantiga popular de criança. E ele surgiu ele nasceu no dia que eu resolvi visitar os abrigos do município de Lusiânia. São 4 abrigos na cidade e um deles foi visitado e onde eu percebi a necessidade de mudança do que eu estava vendo. A situação que eu vi, Renata, naquele dia, era um dia chuvoso, as crianças em férias escolares, todas sentadas num sofá, assim, apertadinha, olhando um programa inadequado de televisão para a idade delas, um público infantil de baixa idade, ociosas, entediadas e sem perspectiva de sonhar, que eu acho que é o mais importante nessa fase da vida, de sonhar com o futuro, de alimentar os seus sonhos. E aí, nesse dia, eu voltei para o fórum, estava acompanhada de uma assessora, chamei a equipe multidisciplinar que trabalha junto com o juiz da infância, e aí, conversando com a psicóloga, assistente social e pedagoga, eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa mudar aquela cena. Não é possível, o que a gente pode fazer? Comecei a questioná-las, como que crianças, né, todas as crianças nessa instituição estavam num lar, porque elas estavam vivendo naquele local, sem a menor observância dos seus direitos, né? O direito da infância, o direito de brincar, o direito de sonhar. Uhum. E aí, eu falei, tem como a gente fazer uma brinquedoteca, a gente criar um espaço lúdico para a gente poder proporcionar para elas uma educação, as brincadeiras, os esportes. E aí surgiu a ideia inicial do projeto. Nesse momento, eu tive um apoio de uma servidora que redigiu todas as nossas ideias. Tive um parecer técnico de psicóloga, da assistente social, isso tudo foi por papel. E aí eu determinei que uma servidora pegasse nosso projeto, assinado pelo juiz, né, de iniciativa de um juiz, e visitasse alguns empresários da cidade, as grandes empresas da cidade. E aí, para nossa surpresa, né, nós fomos procurados por grandes empresas e que se mostraram satisfeitos com a proposta do Poder Judiciário e com vontade de ajudar. Uma das pessoas que ajudaram, ele empreitou a obra. É uma obra que foi feita dentro, então, de um abrigo, um anexo de quase 200 metros quadrados,
onde ficou contemplada a brinquedoteca, a sala de estudos e a sala de esportes. Essa obra, esse edifício, né, ela foi entregue para o Juizado da Infância e Juventude as chaves, a obra concluída em 3 meses. A empresa empreitou e pagou todo o custo dessa obra. Além disso, nós contamos com outras doações, computadores, todos os brinquedos da brinquedoteca. Os computadores foram doados por uma outra grande empresa, na sala de estudos é toda computadorizada. O governo também ajudou ou não? Sim. Na verdade, houve uma parceria público-privada. Nós tínhamos recursos públicos no fundo do Conselho Municipal da Criança e Adolescente do município de Lusiânia, mas a quantia existente ela era insuficiente para um projeto dessa ordem, né? Foram gastos cerca de R$170 mil para a conclusão total dessa obra. Então era necessário a participação privada, essa parceria, senão a gente não teria sucesso. Portanto, nós partimos da ideia inicial com recursos públicos para aparelhamento, mas sabíamos desde o princípio que o projeto só viabilizaria se a gente conseguisse, na iniciativa privada, os recursos financeiros para a construção desse espaço. Essa entidade que abriga essas crianças, ela já tinha mais de 18 anos de funcionamento, com sede própria, toda legalizada, com CGC, com todos os requisitos perfeitos para poder receber esse atendimento, tanto público quanto privado. Então a escolha da entidade também passou pelo crivo do Poder Judiciário, do juiz e do Ministério Público, que além de verificar ali naquele local a necessidade, também viu a segurança de fazer um projeto desta ordem. Qual é o público do projeto Ciranda Cirandinha? Na verdade, quando a gente fala assim de público-alvo, eu pensei em vários alvos, vamos assim resumir. Primeiro, eram as crianças que estavam lá naquele momento. Esta casa, essa entidade, tem uma capacidade para 20 crianças, né? E é um público que tem capacidade para ser adotado. Na sua maioria, eles estão já no cadastro da adoção. Portanto, eu enxergava, e o Ministério Público também, através da promotora de justiça, a necessidade daquele público de imediato ser atendido por essa oportunidade de ter as brincadeiras, de ter um espaço lúdico, mas não se esgotam nelas. Por quê? O abrigo, ele não é um lar definitivo para a criança. Então, crianças saem do abrigo, são desabrigadas para ingressar em alguma família substituta ou para serem adotadas, e a partir daí uma nova vaga, uma nova criança pode ingressar. Além disso, a própria entidade fica melhor aparelhada, porque ali tem os criadores, as pessoas que cuidam das crianças pelo período que elas ali vivem. Então, elas precisam ter uma estrutura adequada para trabalhar e desempenhar esse cuidado com as crianças. Além disso, também, nós temos a própria equipe psicossocial que visita com frequência, que dá atendimentos psicológicos, que dá todo um aparato, uma estrutura para o Poder Judiciário para levar o acompanhamento das visitas, tanto dos familiares ou daqueles pretensos adotantes que vão até essa entidade acompanhar o dia a dia, participar do dia a dia através de visitas dessas crianças que também não tinham um local adequado para se aproximar das crianças de forma mais eficiente. Portanto, se a gente falar em público-alvo, nós temos vários públicos que foram atendidos com esse projeto e os resultados são muito satisfatórios. A senhora não trabalha mais no Juizado da Infância e da Juventude. O projeto Ciranda Cirandinha existe desde 2013. Ele ainda está funcionando do mesmo jeito de quando foi criado? Sim, nós instalamos todas as salas que foram contempladas por esse projeto, inauguramos, fizemos um dia de festa muito bonito para as crianças e hoje esta entidade ela foi contemplada, né, com esta obra e funciona em todas as suas instalações. Lá as crianças têm essas salas que eu já mencionei, a nossa equipe visita frequentemente
a equipe do Juizado da Infância de Lusiânia visita frequentemente dando esses atendimentos, portanto, nós temos sempre notícias de como tem sido feito o bom uso daquele local. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça de Goiás, Flávia Azusa, vai falar mais um pouco sobre o projeto Ciranda Cirandinha. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no estado do Rio de Janeiro tem as suas alegrias e as suas tristezas. Nós temos muitas alegrias porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem investido muito em termos de qualidade da prestação jurisdicional. Nós temos excelentes instalações, nós estamos hoje com uma ótima estrutura de trabalho para os juízes. A tristeza é porque nós ainda não conseguimos alcançar aquela qualidade, principalmente no processo eletrônico, que permitiria uma eficiência ainda maior. Temos hoje ainda grande dificuldade na formalização desse processo eletrônico, temos ainda uma dificuldade no treinamento de pessoas para operar esse sistema. Mas o resultado é positivo. Acho que hoje nós estamos prestando um serviço de qualidade para a população do Rio de Janeiro. A Escola Nacional da Magistratura da AMB oferece o curso de atualização em Direito do Consumidor com foco em conflitos de massa e técnicas de decisão. As palestras serão nos dias 23 e 24 de abril na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 30 vagas estão disponíveis aos magistrados filiados à AMB até o dia 31 de março. Não perca! Mais informações no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente Sueca, que completa 25 anos no dia 13 de julho. E também o projeto Ciranda Cirandinha, que tem o objetivo de mostrar novos caminhos para crianças abrigadas em instituições de acolhimento. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça de Goiás, Flávia Azusa, vai falar mais um pouco sobre esse projeto. Doutora Flávia, qual é o resultado alcançado do projeto Ciranda Cirandinha? Olha, Renata, com muita satisfação, com muita alegria que a gente vê que quando a gente dá um primeiro passo, a gente pode mover o interesse e a motivação de várias pessoas. Então, o resultado, primeiro que eu me surpreendi. Em janeiro eu visitei essa entidade e depois de 9 meses nós inauguramos um espaço dessa magnitude e de resultados fantásticos. Então eu percebo que o juiz ele tem um papel fundamental na sociedade, na sua comunidade onde ele está inserido, e é importante para um juiz da infância que ele receba a comunidade e ele encare os problemas sociais da localidade, saindo do seu gabinete, visitando os lugares que conclamam a justiça que ele deve aplicar. Porque a partir do momento que você se insere nesse contexto, você consegue perceber quais são as reais necessidades e interferir nesse contexto, movimentando, às vezes, um servidor que está ao seu lado, que se vê motivado a trabalhar com mais entusiasmo, até mesmo empresários que podem colaborar de alguma forma. Portanto, eu vejo que na municipalidade, e isso está inserido no contexto constitucional, da ordem jurídica, que os recursos financeiros do município, eles são mais importantes para sanar aquelas dificuldades locais. A gente às vezes pensa em políticas públicas no nível nacional, no nível estadual, mas é ali no município, às vezes com a participação mais efetiva da sociedade que mora no bairro, que consegue enxergar que aquilo tem um resultado positivo, é que vai engrandecer às vezes uma obra social, para cuidar dela e para que ela se torne mais importante no dia de todos. O que representa para a senhora, como juíza, o sucesso do
projeto Ciranda Cirandinha? Primeiro, como cidadã, é uma satisfação pessoal imensa, porque a gente vive almejando uma sociedade mais livre, mais solidária, mas a gente às vezes não enxerga as oportunidades que a gente pode transformar a vida de alguém. Isso em qualquer profissão é possível e na de magistrado mais ainda. Então, como juíza, eu vejo que uma grande oportunidade de cuidar do menor abrigado dessa forma, reconhecendo e fazendo valer os seus direitos de brincar, de estudar, de praticar esportes, de modo que um menor abrigado não se torne um menor infrator. Eu sei que os problemas sociais que atingem as famílias brasileiras, elas podem estar em qualquer família, de qualquer grau de escolaridade, de qualquer nível social, né, financeiramente falando. Mas é óbvio que as crianças que estão num abrigo, elas estão numa situação mais vulnerável. Por quê? Porque elas não estão inseridas dentro de uma família estruturada. Então, as políticas públicas devem atingi-las de alguma forma. E esse projeto representa a interferência do Estado e também da sociedade. O Estado, através de um juiz e mediante recursos públicos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, viabilizaram um projeto que é uma iniciativa inédita para o nosso município e também serve de exemplo para dizer como é fácil. É um projeto simples, se for avaliar, não tem um custo muito elevado, mas que ele conseguiu, em tão pouco tempo, mobilizar várias pessoas na comunidade que eu estou inserida, Lusiânia, porque tem a confiança de toda a população. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Jaqueline Queruli, eu sou integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao ingressar na carreira eu realizei um sonho de contribuir para a distribuição de justiça, para questões sociais. E a dica que eu dou para quem deseja seguir a carreira é estudar incessantemente. Não há outra forma de se obter êxito num concurso da magistratura que não seja foco nos estudos. Agradeço a juíza Flávia Azusa pela entrevista. Eu é que agradeço, Renata, essa oportunidade. Foi muito valoroso para mim poder externar aqui e compartilhar com todo o público do programa a iniciativa, como que é um pouquinho da vida do juiz ao sair do seu gabinete e enfrentar as dificuldades da magistratura e tentar, junto com o apoio da sociedade, né, resolvê-las. Então é com imensa satisfação que eu agradeço a participação no programa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.